Boa noite. Oi, Fá. Cíntia, boa noite. Tô Boa tentando noite. achar aqui a Patrícia. Pronto, é o Global Gateway. Vê se você consegue chamar. Peraí. Aqui acho que tem pedir para participar, né? Compartilhar ao vivo. Deixa eu ver como você compartilha. É global? Global. Achei aqui, Achou? Patrícia. Achei. Tudo Pronto. bem? Tudo bem, vamos Vamos lá. nessa. Essa é Mara. Marga, se você já. Bora Opa. lá. Você... Olha, deixa eu ver, já tô eu. Ah, Setúbal Notícias já tá aí também, olha. Olha, pessoa já aguardando. Já aguardando. Então vamos lá, Então Patrícia. vamos, a Patrícia tá chamando. Doutora Toniele. Vou aguardar ela entrar para a gente poder. Aí já tá tarde, hein, Cíntia? Que deve ser Aqui, meia-noite. 23 horas, viu? Nossa, É, deixa bem eu ver se. cansada. Agora que já tá tardinho. Que horas são aí? Aqui tá 19 horas, 7 horas ainda, não é 19 Ah, horas. 7 e Tá pouco, que é a hora cedo. da. É. Aí que Sim, a hora é da tarde. hora. Sim, sim. Ah lá, Então tá aqui. vamos lá. Cadê a Olha, você conseguiu Patrícia? entrar? Patrícia não entrou? Eu acho que ainda não. Peraí. Agora eu queria ver se eu conseguia. Tu colocou pelo meu. Tu chamou pelo meu Instagram também, não foi? Hã? Tu me chamou pelo meu Insta também, não foi? Pelo meu Foi. perfil Cíntia? Aham. Pronto, que eu Mas- quero saber se no meu perfil aparece que a gente tá ao vivo. Ah, É isso que eu queria tá aqui. saber. Deixa eu ver aqui que eu vejo no outro celular. Que eu tenho dois. Aí, Vamos ver. vamos ver, Cíntia. Parece, Cíntia, que tá ao vivo, sim. É? Pronto. Pronto. Então vamos lá, vamos ver se. Esperar esse Bora. povo. Que essa Patrícia entra. Ó, ela tá dizendo que mandou. Será que eu chamei ela errado? Talvez. Deixa Ela eu tá- ver. Ah, vou convidar ela de novo. Agora que vai dar certo. Peraí. Vamos ver se ela entra. Fala que eu chamei Global. Acho que entrou. Aê! Aí sim, agora completou o quadro. Agora As sim! maravilhosas. Deixa eu ver se eu tenho um efeito menos acabadinho aqui, que tá triste hoje. Ah, vai cansativo, né? O dia corrido. O dia foi cheio. Sim. Mas eu não tô vendo aqui, eu não tô vendo quando as pessoas vão entrando. Mas a gente pode ir começando e, né? E aí o pessoal vai É, entrando, né? eu acho. É, você não consegue É. ver, Cíntia? Oi? Aqui Estamos a... agora não tá mais aparecendo para mim quem tá. Ah, mas tem alguns. Pronto, já tô vendo agora. Já tem umas Tá? pessoas Ah, aí. tá.
Boa noite, pessoal. Já estou vendo aqui que nós estamos contando com Adriana Andrade, com Devinha Pereira, Mauro Rodrigues, com Pri Bueno, Anderson Santana e Fabiane Araújo. Bom, Que boa por acaso é noite, boa você, noite. né, Fabi? Vamos lá. Então, vamos lá. Para a gente ir começando aqui a nossa live, né? Programamos um tempo assim ideal para que a gente consiga conversar e vocês que estão nos assistindo possam acompanhar, sem que fique também muito longo, muito cansativo, mas vamos ser aqui bem objetivas e apresentar essa oportunidade de sair do Brasil, né? Das formas que existem de sair do Brasil para as pessoas que quiserem imigrar. Então, estou aqui com a Fabiane Araújo, da FACE Cidadania e Vistos, e com a Patrícia Ventura, a doutora Patrícia, que é advogada e no Brasil e em Portugal. E aqui em Portugal, né, atua, obviamente, também com essa parte dos vistos portugueses, assim como a Fabi, né, a Fabiane também trabalha com essa área aqui e com vários outros países, né, Fabi? Então, estamos juntos aqui fazendo essa parceria, né, já que o assunto é em comum, né, juntamos aqui as empresas para que a gente possa dar os maiores esclarecimentos para vocês. Então, nesse início, né, aqui falei quem era cada uma, mas eu gostaria que vocês também se apresentassem, meninas. Então, Fabiane, fala um pouquinho de você e do seu trabalho. Tá, meu nome é Fabiane Araújo, né? Eu sou da empresa FA Cidadanias. Eu trabalho com cidadanias, vistos e processos internacionais, casamento internacional e toda a trajetória, né, da pessoa sair do Brasil até chegar no local que ele pretende ir. Então, faz todo esse processo de imigração. Sim. E os países que vocês trabalham na FA, Fabi? Olha, eu trabalho com Portugal, Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Argentina. Então, vários países aí a gente faz a legalização, os vistos. Maravilha. Lembrando que nós também estamos aqui juntas, né, nessa união das empresas, como falamos, então nós trabalhamos também em parceria. E vocês que tenham aí dúvidas, queiram falar, né, queiram tirar mais dúvidas, podem falar no chat conosco ou com a Fabiana. Estamos aí de mãos dadas hoje para tratar sobre esses temas. E agora também a doutora Patrícia fazer sua breve apresentação. Então, né, meu nome é Patrícia Ventura, sou advogada no Brasil, sou advogada em Portugal. Nos Estados Unidos, né, eu trabalhei quase 10 anos como paralegal, hoje eu sou preparadora de documentos, então eu ajudo aquelas pessoas que querem, né, imigrar para os Estados Unidos e que querem fazer seu processo, precisam de algum auxílio, querem fazer independentemente, ou também caso elas queiram fazer o processo com o auxílio de um advogado licenciado nos Estados Unidos, nós temos advogados parceiros, né? Não só nos Estados Unidos, como também no Canadá, na Inglaterra, na Espanha, na Austrália, né? Então, a gente, pelo que eu vi aqui, essa reunião hoje vai ser de vistos para o mundo, né? Porque onde você estiver aí, provavelmente a gente vai poder ajudar. Verdade. Como escritório, nós também atuamos, né, justamente com Portugal, Espanha, né, Itália, Canadá, que muita gente também sonha, né, em fazer esse processo de migração para o Canadá, a Austrália, né, e a Fabi também tem esse reforço todo. Eu já chamo de Fabi porque a gente já criou uma intimidade, né, Fabi? Mas a Fabiane que também atua com isso, né? E aí, como a doutora Patrícia falou sobre os processos americanos, né, os vistos americanos, que a maioria deles a pessoa pode fazer, inclusive, sozinhas. Então, o propósito da live aqui com a doutora Patrícia, que é advogada no Brasil e em Portugal, não é de dar aconselhamento jurídico, mas é explicar sobre esses vistos, já que ela tem uma grande experiência com isso e que essas informações ficam disponíveis até nos sites oficiais mesmo. Nosso objetivo aqui é apenas esclarecer, né? Uma vez que nós também trabalhamos com esses vistos e temos advogados licenciados parceiros nos Estados Unidos que também nos auxiliam nos processos. Mas falando sobre isso, e esse sonho que as pessoas têm, especialmente o sonho americano, que o pessoal ainda tem muito esse vislumbre com os Estados Unidos, né? Vamos esclarecer um pouco sobre esses vistos. E com a Fabiane, falar também essa questão de Portugal, porque embora as pessoas sonhem muito com os Estados Unidos, muitas vezes esse é um caminho um pouco mais difícil e mais longo, enquanto Portugal oferece aí umas entradas, né, mais simples, às vezes mais baratas, né,
e mais facilitadas para brasileiros. Então, eu queria ouvir de vocês, mas começando aqui com a Fabiane. Fabiane, para você, o que tem levado cada vez mais os brasileiros a querer sair do Brasil? Qualidade de vida. Desculpa. É qualidade de vida. A qualidade de vida aqui, a gente sabe que vocês que moram aí fora, sabem que é bem melhor que o Brasil. Trabalho, financeiro, salário é muito mais... Aqui no Brasil é muito mais baixo, em todo lugar é muito mais alto, o valor é muito mais alto. A segurança. Então, tudo isso faz com que a pessoa queira sair do Brasil. A educação, estudos fora é outra coisa, né? Outro nível de estudo. Então, tudo isso faz com que a pessoa queira sair do Brasil e morar fora, para conseguir uma qualidade de vida melhor. Uhum. Lembrando que a Fabiane, neste momento, fala do Brasil, né, mas já tem aí muitos anos de estrada, né, fazendo os processos de vistos e tal. Sim. E tem todo esse know-how, né, escuta o tempo inteiro, né, dos brasileiros, as queixas aí de que querem sair do Brasil. E aí a doutora Patrícia, que para mim também é Patrícia, coincidentemente é minha irmã, desde que eu nasci. Por acaso. Por acaso. E também, Patrícia, principalmente... você estando aí, no lugar que é o American Dream, assim, o sonho do americano que as pessoas têm, né? Aquele estilo de vida americano, tudo. Mas é o sonho de muita gente também ir para os Estados Unidos. Mas o que é que você mais escuta das pessoas quando elas querem ir para os Estados Unidos, né? Também. O que eu mais escuto é: eu quero ir para os Estados Unidos morar e trabalhar. Esse é o que a gente sempre escuta de todo mundo, né? Só que, como todo mundo sabe, especialmente hoje, com a administração que a gente tem, né? A cada dia é mais importante que a pessoa busque as formas corretas de migrar para os Estados Unidos, tanto para morar quanto para trabalhar, seja o que for que ela for fazer, né? Então, existem também pessoas hoje nos Estados Unidos que estão buscando lugares fora, acredite ou não, especialmente americanos. É muito americano que está mudando para a Europa também. Outros brasileiros que estão sem status aqui, que já estão começando a recalcular a rota, né, por conta da atual situação do país. Mas o que eu mais ouço é realmente: eu quero ir morar, quero trabalhar, quero levar minha família, quero ter mais segurança. É isso que as pessoas mais buscam. Eu sei que nos Estados Unidos também, assim como Portugal, que muitas pessoas, né, Fabiane, entraram aqui sem visto, porque existe essa facilidade até agora, pelo menos, de que o brasileiro ele pode entrar sem visto, mas também enfrentam dificuldades, porque isso também, caras não conseguem. As pessoas procuram um caminho mais fácil e mais rápido de imigrar, né, e fazem isso, vão para Portugal sem visto. E depois, quando chegam aqui, eu falo de Portugal, para quem não me conhece, então estou aqui, né, em terras lusitanas, e vejo as dificuldades das pessoas dia a dia, porque entrar pode até parecer fácil, mas permanecer é o que são elas, né? É ali que está a dificuldade, principalmente porque quando a pessoa não entra com visto adequado, consequentemente, ela não tem acesso aos documentos que ela precisa, e isso acarreta uma série de problemas, né, como a falta de não conseguir entrar, não conseguir emprego, ou não conseguir bons empregos, né? Não ter acesso a, por exemplo, abrir uma conta bancária, que agora está cada vez mais exigente, e outros problemas. Mas para você, Fabiane, quais são as maiores dificuldades das pessoas que querem imigrar para Portugal hoje, que chegam até você? Hoje é financeiro, né? Porque, assim, querendo ou não, a pessoa tem que estar preparada, né? Para estar viajando para outro país. Porque não é uma mudança assim, daqui para outra cidade, é uma mudança de país. Então, a maioria que me procura, Fabiana, olha, quanto que eu tenho que ter, qual valores financeiros, aí eu explico. Pelo menos a pessoa tem que ter a quantia, pelo menos para sobreviver no país, uns 4 meses, até ela conseguir arrumar trabalho, se legalizar. E muitos, às vezes, não estão preparados, porque não guardou o dinheiro. Então, eu decidi ir para outro país, eu vou, não guardou, não se preparou. Então, essa é uma dificuldade, é financeiro. Porque quando a gente fala, explica a situação, que igual você falou, quando chega, eles vão para Portugal, quer ir como turista e ficar, mas eles não conseguem trabalho. É difícil a pessoa, nem consegue, a pessoa que vai como turista e quer morar lá, não consegue se legalizar, não consegue fazer o NIS, né? Que agora não está fazendo, faz só o NIF, ninguém registra. Então, assim, às vezes eles falam assim, eu vou do jeito que eu tô, mas aí sofre e volta para o Brasil. Então, assim, na minha parte, seria o financeiro,
da maioria dificuldade dos mais clientes, alguns clientes que a maioria é financeiro mesmo. Eu vou pegar esse gancho, Fabiane, para compartilhar também com as pessoas que estão nos assistindo, né? Que esse caminho que as pessoas procuram de ir para Portugal sem visto, porque não querem aguardar, ou não querem investir, ou acham que o valor é muito alto, muitas vezes isso se reverte num gasto muito maior. Não é? Porque quando chega lá, você, por você não ter direito aos seus documentos, você acaba tendo que pagar por documentos que teoricamente seriam gratuitos, caso você estivesse numa situação regular, né? Ou você termina também tendo que entrar com ação judicial, que é um dos trabalhos que nós fazemos também, né? A doutora Patrícia faz, para tentar regularizar essas pessoas que entraram, né? E passaram do prazo, né? E aí, às vezes, isso se torna até muito mais custoso do que fazer uma programação, entrar com o visto adequado e aí ter acesso aos seus documentos. Portugal acaba levando uma má fama que eu acho um pouco injusta, né? No sentido de que as pessoas acham que imigrar para Portugal é ruim, porque Portugal não dá dinheiro, porque não sei o quê. Mas muitas vezes isso está relacionado com a forma como a pessoa imigrou. Eu estava hoje mesmo falando com um amigo meu, né? Que ele também está lá nos Estados Unidos e pensa em vir para cá, e eu estava comentando, olha, muitas pessoas, já ouvi histórias de gente que veio para Portugal com 150 euros. Nossa! Imagina. Imagina, você chega aqui com 150 euros, você vai passar mal com esse valor em qualquer lugar do mundo, não é porque é Portugal. É como você vai fazer um plano de aluguel. vai... Exatamente, o aluguel é 1.500 euros. Então, Paga tipo nem assim, então o que a pessoa vai fazer? Ela vai dormir na rua, ou ela vai tentar achar a casa de alguém, ou ela vai dividir um quarto que no dinheiro nem dá. Então, o processo de imigração já começa todo invertido. Só ali já começou o teu sofrimento. Aquilo ali já vai te dar uma péssima experiência de imigração. Porque a falta do planejamento, ela acarreta nisso, no processo de imigração muito mais sofrido e dolorido. Então, acho que é importante que você pontuou, Fabi, que você falou uma coisa muito importante. No mínimo, tem aí 4 meses de organização financeira, porque você não sabe se você vai trabalhar no primeiro mês, se você vai trabalhar no segundo, se você vai achar a sua casa no primeiro mês, né? Então, precisa ter um mínimo de organização financeira nesse sentido. Agora, Patrícia, em termos de Estados Unidos, hoje já mudou um pouco esse cenário, né? As pessoas iam também muito como turista, né? E permaneciam também ilegal. E aí, nos Estados Unidos, é muito mais difícil de legalizar. Então, o que é que essas pessoas que estão fazendo esse processo, que fizeram esse processo invertido, estão sofrendo hoje? Você que acompanha e que está vendo aí o sofrimento das pessoas. Hoje, e eu ia até puxar esse gancho, porque eu acho que isso serve para Portugal também. As pessoas que têm ido sem documento, né, que vem às vezes com visto de turista, eu não vou nem falar dos que atravessam a fronteira, porque é outro nível, outra situação. Mas muita gente vai normal com visto B, né, chega aqui, entra como turista e tal, e resolve ficar. E por conta, às vezes, de má influência, a gente fala, todo mundo fica legal, fica, não vai dar nada, não sei o que, a pessoa acaba deixando ali o seu período, né, expirar, o período de autorização de estadia, e ficando ilegais. E há muitos anos atrás, mas quando eu digo há muitos anos atrás, é tipo mais de 20 anos atrás, talvez 30, isso era ok, não era uma coisa tão grave, né? Porque as pessoas conseguiam fazer o Social Security, que é o mesmo que o NIF aí, né? É tipo um documento da segurança... QNIS. Perdão, o NIS, que é o documento da segurança social. As pessoas conseguiam ter cartão de crédito, abrir conta em banco, né? Comprar ali o que elas precisavam, carro e tal, etc. Elas tinham toda essa facilidade. Mas hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, se você conseguir o trabalho estando ilegal, a chance é que você vai ser muito explorado, justamente por ser ilegal. E vai acabar passando situações ou colocando a sua família em situações que, às vezes, era melhor você ter ficado no Brasil. Né? Como, por exemplo, pessoas que eu já trabalhei com isso, né? Trabalhando em escritório, a gente tinha muitos casos de vítimas de crime, né? Que são vítimas dos próprios conterrâneos brasileiros. Falava, vem para cá, fica aqui na minha casa, e colocava a pessoa para morar lá. Cobrava um preço exorbitante, a pessoa sem documento não tinha muito o que fazer, depois ficava ameaçando de colocar a pessoa, de ligar para a imigração, né? Quantos casos a gente já viu de pessoas assim, você não vai fazer o que eu quero, então eu vou te denunciar, né? Você não vai me dar esse dinheiro, a pessoa acaba praticamente trabalhando escravo, né? E muitas vezes sem informação sobre seus direitos, porque ela fica com medo porque está ilegal.
E hoje, mais especificamente, existe o fato dos estados, as polícias dos estados estarem colaborando com o ICE, né? Com o Immigration and Customs Enforcement, né? Que é a polícia de imigração. E aí tem uma pessoa ilegal, como a gente vê toda hora aí, quem acompanha, né, a imigração americana está vendo. A pessoa está falando outra língua, vem alguém, liga para o ICE, estou vendo aqui uma pessoa, acho que é ilegal. Aí lá vem o ICE, você vai ter que provar que você não está ilegal e não sei o quê. Daqui que você prove o seu status, você já está detido. Você já está aí procurando um advogado, provavelmente tendo uma ordem de deportação. Então, assim, sinceramente, eu sempre falo isso para todo mundo. Eu acho que já foi o tempo que as pessoas vinham e conseguiam ficar tranquilamente e entrar e sair do país sem problema. Hoje em dia não é assim. E para as pessoas que estão sem status, está ficando cada vez pior. Olha, inclusive, hoje eu estava com esse mesmo amigo conversando, esse que mora nos Estados Unidos, e a gente sempre conversa, pontualmente, desde que começaram essas ações mais rigorosas, assim, né, de querer tirar mesmo os imigrantes do país, eu perguntava para ele, olha, mas tá desse jeito mesmo? Porque eu sei que também às vezes exigem, eu sou jornalista, mas sei que os veículos de comunicação às vezes também dão aquela, colocam uma matéria mais sensacionalista, aproveita o gancho e fica ali. Então eu queria saber quanto disso estava de fato acontecendo e quanto era aquele toque, né, do jornalismo assim, para chamar a atenção, né? E aí até então a gente sempre conversava e ele dizia, olha, mas não, por enquanto está se vivendo, está tudo tranquilo e tal, no início. E aí a gente conversando outra vez, ele, olha, eu já ouvi falar de alguém, mas nada próximo de mim e tal, nem de nós, assim, então ainda está se vivendo tranquilamente. Pois hoje o discurso já foi totalmente outro. Hoje ele já falou que realmente, ele falou, eu fiquei até bem preocupada com a situação, né, dessas pessoas, porque eu falei, a gente sempre vem conversando e o cenário era sempre esse, mas hoje foi totalmente diferente. Ele disse que o tempo inteiro o ICE na rua, tem alguns pontos, algumas lojas que já viraram assim o ponto da deportação, segundo ele, porque o ICE está sempre ali, muitos carros disfarçados, muitas pessoas sendo paradas, né? E que essas pessoas vão presas agora, que a lei mudou, especialmente ele que está na Flórida, né? Ele disse que realmente está bem rigoroso e que outros estados estão até piores. Mas não é o caso de que, vou pegar aqui e vou te deportar. Não, vou pegar aqui e você vai ficar preso. Você já ficou 1 ano preso. E aí ele já começou a falar, totalmente diferente do discurso anterior. Agora eu já sei que um colega ali, um vizinho aqui, uma pessoa ali. Então, realmente, mudou totalmente o cenário do que a gente vinha conversando. Mas, Fabiane, isso também vem acontecendo em Portugal. Agora, Portugal também criou uma polícia de imigração, que não existia antes, né? E aí... Falando nisso, então, mais uma vez a gente reforça a necessidade dessas pessoas se legalizarem e que elas não precisam passar por isso, principalmente em Portugal, dada a grande gama de vistos que são disponíveis para que a pessoa entre legalmente. Então, Fabiane, eu queria que falasse um pouquinho quais são alguns tipos de visto, né, que a pessoa poderia optar para que ela não escolha esse caminho, que é o caminho de fato mais complicado. Tem um visto, né, para Portugal de procura de trabalho, que também é um visto mais tranquilo, só que a pessoa tem que ter aquele valor em conta, né, que muita gente tem dúvida, que é os 16 mil reais. Tem o visto de trabalho, né, ou a promessa de trabalho a pessoa pode conseguir em Portugal, porque o único país que aceita a promessa de trabalho é Portugal, né, que os outros é só contrato de trabalho para fazer o visto. Exatamente. Então, assim, Portugal facilita muito. O visto de estudo está bem fácil. Portugal, ele se cadastra num estudo lá, uma faculdade, e faz o visto. Então, tem várias opções para a pessoa não ir como ficar ilegal lá. Né? Então, tem várias opções. Se é um país, igual a Argentina, é um país totalmente difícil. Para fazer o visto, eles reprovam mesmo. Canadá, nossa, vocês trabalham com isso, vocês sabem. Então, assim, ao meu ponto de vista, assim, o Portugal é o mais fácil, assim, o país que mais recebe de portas abertas. E ainda tem gente que vai e fica ilegal e sofre lá, né? Então, tem várias opções, né? Então, discorrendo um pouquinho mais sobre o que você falou, né? O visto de procura de trabalho. Portugal também tem muitos... Acho que nos Estados Unidos deve ter também, né, Patrícia? Mas aqui tem muitos influenciadores, muita gente que divulga e fala sobre os vistos. Às vezes as pessoas ficam ali meio perdidas na orientação, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Mas é importante também destacar que
o visto de procura de trabalho, ele está para ser, quer dizer, a discussão é para que ele seja extinto. Na verdade, que ele mude de formato, Pode né? mudar a qualquer Que ele momento. passe de um visto de procura de trabalho, que hoje é para qualquer pessoa que quer procurar um emprego em Portugal, ela recebe aí 4 meses de prazo. Ui, o celular virou todo aqui, virou, caiu, desmaiou, mas voltou. Verdade, ainda bem que você lembrou, isso é verdade, Cíntia, vai mudar. Morreu, vai passar bem. Então, está para mudar, né? Então, agora a ideia de Portugal é transformar esse visto num visto para pessoas que sejam altamente qualificadas, não para qualquer profissional. Mas, como a Fabiana destacou, aí falou desse visto, é bom lembrar que ele ainda está em vigor. Ou seja, ainda não mudou. Tem gente que pensa que já não, né? Embora e seja um pouco mais lento o processo, ainda mais, né? Porque eu acho que eles estão ali tentando empurrar com a barriga para ver o que é que dá, né? Mas ainda não mudou. Então, as pessoas que queiram ainda procurar usar o visto de procura de trabalho, a lei não extinguiu ainda. Esse visto ainda existe. É importante falar. E, como a Fabiane falou também, o visto o contrato de promessa de trabalho. Interessante, que é mais uma coisa que, só para esclarecer para quem está assistindo a gente, você teria uma empresa que está te oferecendo um trabalho, uma possível proposta, e aí você tem esse contrato, essa promessa de trabalho, e você apresenta no consulado que você tem essa promessa, e que, através dela, você fica livre de alguns... Ele facilita algumas coisas, né, Fabiane? Você podia falar um pouquinho para quem está nos assistindo, assim, quais são as facilidades que esse de promessa de trabalho tem, diferente do procura de trabalho? Ele é mais assim, ele não precisa comprovar a renda. Quando você vem com o contrato, com a promessa de trabalho, então você já não precisa extrato bancário, não precisa de carta convite, porque precisa, o visto de procura de trabalho precisa de carta convite. Então, essa promessa de trabalho, ela já vem com a carta convite da empresa, um alojamento, mais o contrato junto. Você não precisa de extrato bancário, não precisa de declaração de imposto de renda, porque o visto de procura de trabalho é quase 40 folhas, né? Vocês que fazem sabem, é muita coisa. Então, o de quando a pessoa consegue esse de trabalho, de promessa de trabalho, é totalmente mais tranquilo. Então, não precisa comprovar renda, é mais o passaporte, o contrato de trabalho e os formulários assinados. E o PB4, né, que é simples, e o antecedente criminal. Então, assim, é bem mais fácil e tá saindo. Eu tive um que eu fiz agora de promessa de trabalho, saiu em um mês. Olha Aqui isso. em São Paulo, saiu um mês. Muito Eu rápido. fiquei, ela e o marido dela, estão todos felizes. A Rosana, ela me ligou chorando, falando, Fabiane, chegou. Então, assim, tá rápido. O de promessa de trabalho, agora o de procura de trabalho já demora mais. Uns 7 meses. Em Recife estava levando 7, 8 meses, às vezes Nossa, até. Recife é o mais demorado, sabia? Os Agora, em consulados relação mais a esse demorados. promessa de trabalho, Fabiane, esse visto dá direito a acompanhante ou cada um tem que aplicar separadamente? Não dá direito a levar alguém, por quê? Porque é só uma promessa de trabalho, não é um contrato. Então, por ser uma promessa, é uma promessa. Ele vai ter que chegar, vai trabalhar lá na empresa. Se a empresa gostar dele e ele gostar da empresa, aí a empresa dá o contrato. Aí, depois que ele se legalizar em Portugal, aí sim a gente consegue fazer o visto de agrupamento familiar. Mas não pode incluir, assim, país junto. Tem que ser cada um com o seu visto. Quando eu faço de casal, eu sempre faço um de contrato de trabalho para cada um. Vai ficar mais fácil, né? Então, é importante frisar isso, né? Que cada um tem que ser o principal aplicante. Esse visto não vai dar direito O visto. a levar, né, o acompanhante. Diferente, então, já puxando esse gancho aí, já a gente fala dos Estados Unidos, mas em Portugal ainda, Fabiane, dos estudos que dá direito a acompanhante, né? É verdade. O estudo é um visto muito bom também, né? E também é fácil. É uma coisa que dá para você, tem vários cursos, você faz, leva a matrícula, mas também assim, mas é diferente dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos é totalmente. Isso. Sim. Mas os Estados Unidos Lembrando também dá para trazer acompanhantes. Só que você não pode trabalhar e você não tem autorização de residência. Quer dizer, você está autorizado a ficar nos Estados Unidos, você tem autorização de estadia pelo tempo que você estiver estudando, mas você não vai ter um título de residência, você não vai ter o direito a trabalho, né? A não ser depois que você completar o curso, em alguns casos, alguns cursos. O de trabalho também dos Estados Unidos, eu acho que também é bem diferente, né? Dos Estados Unidos de trabalho, né, doutora? Sim, bem diferente, bem mais demorado do que para Portugal. Em média, leva uns 4 anos hoje um visto por trabalho subordinado, né?
Mas a gente vai falar dele também daqui a pouquinho. Mas só destacar uma coisa também que é importante, meninas, para quem tiver interesse no visto de estudos, que tem essa vantagem de você poder levar a família, mas também precisa comprovar que você tem meios de subsistência, ou seja, que você tem como nessa fase inicial sustentar a sua família, não é isso? Então, dependendo, acho que isso tem a ver também com o período do curso, né? Você tem que mostrar, mas geralmente eles pedem aí 12 meses, né? Pelo menos de salário, né? De salário mínimo português para o principal aplicante, para o esposo, 30 o para cada. acompanhante, o esposo, 50% e 30% para os demais, né? Então, vai 30% do valor, tá? Ressaltando para todo mundo, do salário mínimo. Então, todos eles, na verdade, você tem que comprovar uma subsistência, com exceção do visto que a Fabiane falou, que é o D1 com contrato de promessa de trabalho, né? Que esse aí já a subsistência fica mais flexível, mais fácil. né? Mas todos eles precisam comprovar. E aí sim, Patrícia, puxando para esse gancho do trabalho nos Estados Unidos, que é o tão sonhado. Tem dois aí que o pessoal sonha, né? Eu acho, né? Você entende melhor do que o que cada um significa e pode explicar para o pessoal. Mas o EB3 hoje é muito falado. E o EB2NW, né? Esse que é o que mais... É o visto da moda hoje, né? É o Mas visto o que da esses moda. vistos exigem? Olha, o EB3, ele é um visto por trabalho subordinado. Então, ele É existe, água, ele viu, gente? Não é exige vinho, não. um empregador que vai ali, né, fazer a oferta de trabalho, vai aplicar no departamento de trabalho. É um processo que ele tem 3 etapas. A primeira é feita no departamento de trabalho. A segunda, depois que aprova essa fase, é no USCIS, né, que é a imigração daqui. E depois, se a pessoa estiver fora, né, dos Estados Unidos, ela vai fazer o processo consular. Se ela estiver dentro dos Estados Unidos e ela tiver status, ela pode solicitar o ajuste de status. Qual o problema do EB3? O problema do EB3 é o mesmo que o EB2 hoje. É o que a gente chama de priority date. É porque só existe uma certa quantidade de green cards disponíveis por ano. Nossa. E quando chega nesse limite, o processo para. Né? Não que o processo para. Ele não vai, vamos dizer assim, a pessoa vai ter que entrar na fila do green card. Então, são tantos processos por ano. Se teve mais gente do que a quantidade de green cards disponíveis, aquele pessoal vai entrar numa fila. E essa fila já está durando uns 3 anos. Eu acho que, se eu não estou enganada, ela está agora em 2021. Se eu não estiver enganada. Vou até olhar aqui para vocês. Mas Enquanto você olha, eu vou só reforçar isso, né? Esse EB3, então, para quem não sabe, esses que a doutora Patrícia está falando, eles são vistos que dão direito a green card, né? Isso você já iria para o país com o green card, que é o que? A sua permissão de residência. Né? A Isso, vantagem dos vistos EBs, que é o EB1, o EB2, o EB3, né? O EB5, são vistos que já dão o green card. Então, eles são demorados, mas eles já te dão o green card. E com o green card, depois de 5 anos, você pode solicitar a sua cidadania americana. Né? E também permitem que você traga membros da sua família, né? Esposo, filhos menores de 21 anos solteiros. Qualquer um desses, qualquer EB. Mas o problema é a demora, né, na fila. Então, hoje, por exemplo, o EB3, se aquele empregado, né, aquela pessoa que estiver tentando ser contratada, né, vir para os Estados Unidos com esse green card, for uma pessoa, como a gente considera skilled worker, que é uma pessoa que é formada, que ela tem uma especialização, uma coisa, né, tem nível superior, tem um treinamento específico, tem alguma coisa que coloca ela na categoria de skilled, né, uma pessoa que tem skills. A fila está em abril de 2023. Então, ou seja, a gente está com 2 anos e um pouquinho de fila, né, de green card. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora eles estão processando os green cards de quem deu entrada no dia 1 de abril de 2023. Então, a gente tem aí todo mundo que ficou depois disso na fila. Nossa. Aguardando. 2 anos e meio, mais ou menos, de espera, é isso? Mais ou menos. Já o Other Workers, que é o mais comum, que você não precisa ter uma especialização, você não precisa ter um diploma, um bacharelado, nada disso.
ele está em 15 de julho de 2021. Ou seja, de 16 de julho de 2021 para cá, está todo mundo na fila. Mesmo que seu processo tenha sido aguardado, você está esperando a sua data de prioridade para poder pegar o seu green card. Então, essa é a diferença. Já o EB2 ele está em 1 de dezembro de 2023. Então, ele está ali um pouquinho mais rápido, mas ainda assim, todos eles têm fila de espera. Esse é o lado ruim. O lado bom é que os EBs levam ao green card. Então, você não precisa de um visto para pedir outro, para pedir outro. Você ali aplicou para aquele processo, aprovou, fez o teu ajuste de status, se você estiver dentro dos Estados Unidos, ou passou pelo consulado, se você estiver fora, dali você já está pegando o seu green card, para você e para sua família. Então, falamos um pouquinho aqui sobre o EB2NW e a gente vai falar daqui a pouco sobre... o EB2NW, perdão. Perdão, falamos sobre... Não, eu peço desculpa, eu que confundi. Falamos sobre o EB3 e vamos falar daqui a pouquinho sobre o EB2NW. É isso. Mas então, antes disso, tem aí essa questão realmente da demora, mas também tem essa questão de quando você já conseguiu o seu green card, ou seja, já ir com a sua autorização de residência, já pode sair do país, né, doutora Patrícia? Não pode ficar... aproveita aí para dizer também quanto tempo que pode ficar fora do país. Quem tem green card, quem é um green card holder, pode ficar quanto tempo fora do país? Para quem tem green card, não pode passar mais de 180 dias fora dos Estados Unidos. Então, você pode passar 2 meses, voltar, ficar 3, voltar, desde que não passe 180 dias. Porque caso você passe, eles podem considerar isso como abandono, você pode ter problema na reentrada, né, aqui no país. E aí complicar muito a sua vida. Então, sempre 180 dias por ano. Não é 180 dias, depois eu fico aqui um pouquinho, depois mais 180 dias. Não, é 180 dias por ano, no total. Vai dar mais ou menos uns 6 meses, né? Que seja assim, mesmo que seja... É sempre bom contar certinho. Os dias. Não, eu digo assim, uma média, né? Vocês sabem que são 180 dias já marcados. Mais 6 vezes 3, 18, deve dar mais ou menos esse tempo aí, né? Mais ou menos. Mas que seja bem contado para a pessoa não se prejudicar. Mas também para quem tem esse intuito, né, esse objetivo, é lembrar que depois de 5 anos pode-se pedir cidadania, e aí com a cidadania pode ficar quanto tempo quiser fora. É isso. Aí você está livre, você é cidadão, se você quiser morar fora, você vai e volta. Né? Mas o residente permanente, ele tem essa obrigação, porque ele é residente, ele não é cidadão. Então ele tem a obrigação de não passar desses 180 dias, se ele sair do país. Sim. Agora, enquanto algumas pessoas aguardam aí 4 anos, né? Por um visto de green card, tudo. Em Portugal, a gente não tem esse histórico de tanto tempo, né, Fabiana? Esperando para que saia um visto. Não, é mais rápido, né? Igual a pessoa que mora em Portugal 5 anos, por enquanto, né? Enquanto a lei não mudou, estão querendo mudar também, tem o direito da cidadania, por tempo de residência. Também mais fácil que os Estados Unidos, né? Ressaltar também que isso também não mudou, né? Tem um projeto aí para mudar a comunidade CPLP, os falantes de língua portuguesa, mudar para 7 anos, né? Mas ainda também não está em vigor. E aí, Fabiana, neste momento, você que trabalha também, né, todos os dias fazendo solicitações de vistos e tal, lembrando, né, gente, que, por exemplo, mais uma vez reforçando, que a doutora Patrícia, que é advogada em Portugal, a Fabiana, ela tem uma empresa de consultoria que faz esses processos jurídicos, mas a gente lembra que para solicitar visto não necessariamente precisa ser um advogado. Então, por isso a Fabiana Araújo faz esse trabalho, né? E a doutora Patrícia também faz como advogada, e nos Estados Unidos a doutora Patrícia já não é doutora, né? É preparadora de documentos. Preparadora de documentos, exatamente. E também, né, auxilia nessa parte de documentação junto com os advogados, né? Mas a gente ressalta aqui que processos de imigração não necessariamente, né, a grande maioria de vistos não precisam de um advogado, a pessoa pode fazer até mesmo sozinha. O complicado é fazer sozinho e fazer direito. Atrapalha muito o processo. A pessoa faz coisa errada, faz o que não era para fazer, às vezes perde dinheiro, perde tempo, né, Fabi? E aí, procurar uma assessoria especializada ajuda muito a acelerar esse processo, né, Fabiana? Verdade, porque por mais que as pessoas façam, mas a VF é global lá, é só mandar documentação, não é não. A gente tem que separar papel por papel, documento por documento, formulário por formulário. E cada um tem um lugar para ficar, né?
Então, se você manda bagunçado, ela vai abrir e vai reprovar. Então, é muito importante que procure uma assessoria, né? Para fazer o visto dela, que já tenha experiência, já monta a pasta dela, já faz todo o processo, sabe o que vai ser indeferido, o que não vai. Lembrando também uma coisa importante, que a aprovação dos vistos não é, a gente não é com a gente, né? A gente faz todo o processo de assessoria, faz todo o procedimento, mas quem toma a decisão final é o consulado. E às vezes, assim, as pessoas falam, mas você fez minha assessoria, né? A gente faz o melhor, faz todo o processo, mas a última palavra vem do consulado. É uma coisa muito importante destacar, porque nós cá em Portugal, né, como já a doutora Patrícia, em Portugal move muitas ações judiciais, né? Então, na tentativa também de regularizar algumas pessoas, de utilizar os artigos, né, que estão previstos ali na lei para poder tentar essa regularização, mas nós também deixamos sempre claro para os clientes que a resposta final não é a doutora Patrícia, né, e nenhum advogado. Então, é importante dizer isso porque muitas vezes, enfim, existem profissionais bons e duvidosos em qualquer ramo, em qualquer área, e tem algumas pessoas que fazem aquelas promessas fáceis, né? E que, na verdade, às vezes faltam com a verdade, porque você vai até o final e fazer toda a parte certinha, como a Fabiane falou, a doutora também usar os artigos, né, fazer a petição e tudo, mas a resposta final é de um juiz. Então, não... Portugal. Exatamente, não depende necessariamente do advogado, mas o advogado, nessa questão de ação judicial, óbvio, vai brigar até o final, vai usar todos os artigos possíveis, vai defender seu cliente, né? Mas a resposta final não é deles. E em relação a visto, a mesma coisa se aplica, porque a resposta final também é do consulado, né? Fabiana, e nesse sentido, você que está aí nessa lida com as pessoas, quais são os vistos que atualmente têm sido mais procurados para Portugal? De trabalho. É o de trabalho. Mais que estudo, assim, pelo menos para minha empresa, é mais o de trabalho. O pessoal procura demais. Aí, porque, igual eu falei para você, como é com a promessa de trabalho, aí facilita mais. Aí a maioria faz o de trabalho. Raramente eu faço de estudo. Tem o de estudo é por causa da renda, o que você falou. A pessoa tem que ter uma renda, porque o tempo que ela vai estudar lá, e às vezes não é pouca coisa, né? Então, a maioria prefere o trabalho que não precisa comprovar a renda. Né? Sim. E já nos Estados Unidos, quais são os vistos que atualmente têm sido assim, mais requisitados? Por incrível que pareça, aqui, o que eu tenho, a maior procura são os vistos de estudante, isso aí é bem, todo mundo sabe, né? Muita procura para troca de status aqui dentro, para se tornar estudante, manter o status, enquanto a pessoa busca também, às vezes, outras formas de se legalizar permanentemente, né? A gente tem também muito pedido de solicitação de vistos mesmo, consular, né? Visto de turista. E eu tenho muita procura, por incrível que pareça, por vistos familiares, vistos de noivos, vistos para casados, ajuste de status por casamento, pessoas que casam com cidadãos americanos, né, e estão buscando se legalizar aqui. Então a gente tem uma busca naturalização, né, cidadania americana, a gente tem uma procura bem intensa por esses vistos. E, Patrícia, você que nos Estados Unidos trabalha com advogados licenciados parceiros e convive aí todos os dias, né, nos escritórios, vendo o que acontece, acho importante a gente aproveitar esse momento para falar sobre o bendito asilo. E algumas pessoas hoje têm asilo como assim, o bote de salvação para aquela pessoa que já está ilegal nos Estados Unidos. E esse visto tem sido comercializado, inclusive, por assessorias também, né? Como se fosse uma coisa fácil e rápida que legaliza todo mundo. Mas você que trabalha com advogados e vê isso diariamente nos escritórios, finalmente, o que é, para quem se aplica e qual é a realidade mesmo de um pedido de asilo? É uma ótima pergunta, porque exatamente, existe muito essa concepção errada de que o asilo é o bote de salva-vidas para quem está ilegal nos Estados Unidos. Primeiro que para solicitar o asilo, você só pode solicitar durante o primeiro ano que você entrou nos Estados Unidos. Uma vez que você solicita depois, existe um risco muito grande do juiz, se seu processo for, né, mandado para uma corte de imigração, que na maioria das vezes porque a maioria das pessoas, como você falou, assessorias, etc., vendem asilos que não são verdadeiros, são fraudulentos, né, muitas vezes, e que acabam levando aquela pessoa
para uma corte de imigração, para deportação no final. São pessoas que entram, que querem ficar, que de repente já buscaram vários advogados, acharam os processos caros, e aí chega aquela pessoa e fala assim, não, eu tenho a solução para você, faz um asilo, porque você vai ter... Eu já vi isso em vários canais aí no Instagram, o povo fazendo vídeo. Não, você quer ter sua autorização de trabalho, quer trabalhar legalmente nos Estados Unidos? A gente tem a solução. A solução é o asilo, que eles normalmente oferecem. Por quê? Durante o processo de asilo, você tem autorização de trabalho, você consegue receber a autorização de trabalho, você consegue receber o social, né? Que é o NIS aqui. Mas é um processo que, se você não tiver as evidências para provar que você realmente precisa de asilo aqui, e vai chegar nesse momento que o seu processo vai ser analisado por um oficial, o seu processo provavelmente vai ser negado. E a partir do momento que ele é negado, ele já é enviado para a corte de imigração. Então a pessoa vai receber aquele documento que ninguém quer receber, que se chama, que é o NDA, né, que chama Notice to Appear, ou seja, a cartinha dizendo que você vai aparecer na frente do juiz do seu processo de deportação. É o início do teu processo de deportação. E aí a coisa vai se enrolar muito mais, porque uma vez que chega nessa fase, para você conseguir fechar um processo que está em corte de deportação, vai ser muito mais difícil. Então eu sempre falo para as pessoas, olha, o barato sai caro, cuidado com quem promete, a gente tem a solução para o seu problema. Isso não existe, nenhum advogado que se preze vai falar para você 100% garantido, quanto mais uma pessoa que não é, que está aí oferecendo um milagre, né? Então sempre desconfiem. Então é importante ressaltar que, no caso do asilo, que é o que a gente vê muito, que está sendo bem banalizado, a pessoa diz assim, um amigo diz para o outro, não pode fazer porque eu recebi minha autorização de trabalho. Aí o outro, deu certo, meu fulano, meu amigo, realmente recebe essa autorização de trabalho, mas o sonho dura pouco tempo, né, Patrícia? Porque uma hora o processo vai ser julgado. Então, se você quer ganhar um tempo para você, sei lá, juntar um dinheiro, se preparar e para ir embora, ok. E olhe lá, porque se você está fazendo um asilo frívolo, você está cometendo um crime federal. Mas se você quer, aí a escolha é de cada um, né? Mas é um caminho que tem o deadline, né? Tem a reta final, que vai ser provavelmente... Passou um tempo com autorização de trabalho, passou um tempo ali com a autorização de trabalho, mas depois, como você falou, se for julgado, aí também vai ser colocado em deportação. Provavelmente vai ser negado. A não ser que você consiga provar que realmente, e acontece, existem casos que a pessoa consegue. Por exemplo, alguns casos, porque é muito difícil um asilo de brasileiro ser aprovado. Muito difícil. Mas, por exemplo, países como Guatemala, Venezuela, etc., tem um pouco mais de facilidade, porque todo mundo sabe o que está acontecendo nesses países, né? Então, por exemplo, África do Sul, alguns países assim onde a gente vê, Etiópia, né? Você consegue ver mais aprovações. Né? O Brasil a gente não tem, pelo menos teoricamente, né? Uma gangue, uma máfia poderosa ou sei lá, uma rede de tráfico humano, seja o que for, que faça com que o brasileiro tenha que sair correndo para pedir socorro. Né? Ou seja, é isso que eu perguntei, né? Por quê? Que justificasse uma necessidade de asilo, não é isso? Exato. Então, assim, a não ser que a pessoa tenha... E no Brasil, os únicos que eu vi, assim, que realmente aprovaram foram 2 casos. Um é de policial, normalmente policiais do Rio de Janeiro, né? Que a gente sabe como é que é a vida de um policial no Rio de Janeiro. Se não estiver envolvido com a galerinha, com o pessoal do mal, né? Ele provavelmente vai ter muita dor de cabeça, vai sofrer muita ameaça, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, esses, normalmente, quando eles pedem, eles têm uma chance boa. E muitos deles são aprovados, sim. Porque aqui já se conhece, né? PCC, já se conhece Comando Vermelho, já se conhece, já se sabe o que eles fazem. Tem todos os jornais. Então, é mais fácil de você provar que você sofreu uma perseguição. Né? A gente teve um cliente que eles escreveram no muro dele que ele ia morrer, coisas assim. Né? Ameaçaram, atiraram no carro, tem carro lá cheio de bala. Então, você consegue provar que realmente você sofreu uma perseguição e você não tem como ficar no Brasil. Porque é uma máfia muito grande, como um PCC, um Comando Vermelho da vida. E onde você for no Brasil, você vai ser perseguido. Você não tem muito para onde correr.
E aí, nesse caso, você tem uma chance boa. Mas a maioria dos pedidos, quando é feito por brasileiros, infelizmente, assim, não tem prova, não tem nada. Então, a chance é muito grande de ser negada. Ou seja, não é para todo mundo. Então, fiquem atentos a essas É, promessas fáceis, né? Não é para todo mundo, não é tão fácil assim. E a conversa não é bem como as pessoas vendem, né? exato. Meninas, eu acho que esclarecemos bem um pouco dos cenários aí entre Portugal e Estados Unidos, né? E eu queria saber se vocês têm alguma consideração final, Fabiane, mais alguma coisa que você gostaria de dizer, ou até mesmo dar um conselho prático aí para as pessoas que estão procurando, começando esse planejamento, né? Com esse sonho aí de imigrar. Olha, a orientação que eu dou para todos, né, é planejar, né? Planejar antes de querer emigrar, verificar o país que a pessoa quer, estudar sobre a cultura, porque muitas pessoas vão para o país, não sabem nem a cultura do país, então assim, estuda a cultura do país, estuda, guarda o dinheiro, né? Consegue o dinheiro financeiramente para poder viajar, separa a documentação, porque tem muita gente que quer ir assim, vamos. Mas o correto é se planejar antes para mudar de país, para você fazer uma viagem tranquila, você não passar necessidade, você conseguir se manter até você. Porque a diferença do real com o euro é muito grande. Então, é muito importante você se organizar antes de você mudar de país, se planejar e estudar o país, para você não ter dor de cabeça, né, quando chegar. E em relação aos Estados Unidos, Patrícia, quais são os conselhos para quem está pensando em emigrar? Olha, e depende do seu plano. Se você está indo para estudar, a única coisa que eu falo para vocês eu sei que para muita gente é assim, você está falando isso porque você já mora aí. Mas não, gente, eu estou falando isso porque a gente vê todo dia pessoas se arrependendo amargamente de tomarem decisões erradas. Então, se você está vindo para turismo, venha para turismo. Se você está vindo para estudar, venha para estudar. Não tente dar o jeitinho, vou estudar aqui, mas trabalhar ali, não sei o quê. Porque agora, especialmente agora, nessa administração, as coisas estão ficando muito pesadas. Eu não sei se vocês estão acompanhando nas notícias, tem muito visto estudante que está sendo cancelado, está sendo revogado aqui, né? Depois das pessoas já estarem aqui estudando, né? Seguindo lá o seu plano de estudos. Por quê? Porque se viu que estão trabalhando, que estão recebendo salário, que estão. Então, se vocês procurarem aí nas notícias, vocês vão ver. Então, é o que a Fábio falou. Planejem-se, né? Se você vem para cá e você quer morar, existem vários tipos de vistos que dão direito à residência e trabalho nos Estados Unidos. Você só tem que buscar qual é o mais viável para você. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, como a gente não vai prolongar muito, né? Já estamos aqui no nosso horário. Pode mandar também nos nossos directs, né? Da Sá Direct Message, pode mandar tanto para nós aqui da Global Gateway, quanto para a Fabino na Cidadania, na FA Cidadania e Vistos. Então, um conselho assim agora que eu daria ouvindo as duas, né? Estados Unidos, se você for como estudante, ou seja, fique firme no seu propósito. Você vai para turistar, então vai como turista e vai turistar mesmo e sai no seu prazo correto aí nos dias, planeje seus dias de turismo e tchau. Se você vai para estudar, como a Patrícia falou, então foca no seu tempo de estudo. Lembra que nos Estados Unidos não pode estudar e trabalhar somente em part-times, né? Isso, Patrícia? Independente do curso. Se a pessoa estiver fazendo um curso de mestrado, doutorado, pós-graduação, é possível que ela consiga, sim, uma autorização de trabalho. Mas para quem vai para fazer o curso de inglês ali, aquele, né, o básico, assim, normalmente você não vai conseguir trabalhar. Talvez no final do curso você consiga ali um part-time, alguma coisa, mas você tem que ter autorização do DSO da sua escola, né, para que você possa solicitar. Ou seja, se você quer, eu quero tirar visto de estudo, mas o meu objetivo é trabalhar, considere Portugal, né, Fabiana? Não os Estados Unidos, porque em Você Portugal você pode trabalha. estudar e trabalhar. Ô, Todos os Cíntia, direitos. tem um cliente perguntando aqui, é vocês que fazem o visto dos Estados Unidos, porque eu não trabalho com os Estados Unidos. Ele falou que se tem muito reprova e se tem como reverter. Graças a Deus, não. Mas o que acontece? Se você tiver um visto, vamos dizer, a gente teve um visto de turista recentemente que foi negado porque a pessoa resolveu corrigir o que a gente tinha feito. Ela resolveu mudar o que a gente tinha feito. Não falou nada pra gente.
tudo bem, o visto foi negado, a gente falou, não, vamos aplicar de novo. Então, se for uma coisa que não te prejudique, a gente fez o visto novamente, o visto aprovou. Claro que eu falei para ela, pelo amor de Deus, não mude o que a gente fez. Ou seja, ela foi lá e alterou o Ela formulário. alterou tudo. Ela era melhor de outro jeito. Quando a gente viu, ela ligou e foi negado. Ah, mas é porque eu mudei tal coisa, tal coisa. Eu falei, como assim? Mas, enfim. Mas aí a gente ajudou, a gente refez, e aí deu tudo certo, ela conseguiu. Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente consegue sim reverter, dependendo da situação. Né? Se você não estiver barrado, se você não tiver cometido uma fraude, que aí vai te barrar mesmo, você vai ficar barrado 5, 10 anos, não sei, depende da fraude, a gente consegue, sim, aplicar novamente quantas vezes forem necessárias até você conseguir. É claro que existem situações, por exemplo, se a pessoa não consegue comprovar renda, se a pessoa tem um processo criminal onde já saiu uma sentença condenatória, coisas assim podem complicar a situação da pessoa. Mas, em geral, não. Você consegue reverter, tendo as evidências corretas. Então, tá aí a explicação. Teve mais alguma pergunta nesse sentido, Fabiana? Chegou mais alguma coisa? Visto de estudo, me perguntando o que precisa, como funciona o visto de estudo. Eu acredito que seja para Portugal, né? Que ela não especificou. Visto de estudo, como funciona, que cada país é um jeito, né? Diferente. Você quer falar rapidamente em Portugal? Pode falar você. Em Portugal tem alguns tipos de visto de estudo, né? Você pode visitar como mestrado, como doutorado, ou você pode até fazer um curso profissionalizante, que é hoje a solução que muitas pessoas têm procurado. É um curso mais barato, que vai te ajudar a te inserir no mercado. Tem um custo baixo, né? Que geralmente você paga ali no curso profissionalizante uma mensalidade entre 70 a 80 euros, então é um curso barato. E que também vai te dar o direito de vir como estudante, né? Então, essa tem sido uma das alternativas das que as pessoas têm procurado. Mas pode ser um bacharelado mesmo, uma licenciatura, né? Um curso regular da universidade, mestrado, doutorado, ou mesmo um profissionalizante. E nos Estados Unidos, né, Patrícia, mas o de estudante pode ser o quê? Curso de inglês, né? Fala um pouquinho também. Nos Estados Unidos pode ser um curso de inglês, pode ser um mestrado, né? Os mestrados, pós-graduações, normalmente eles no final dão o direito à pessoa a trabalhar, a fazer um período ali de experiência naquela área que ela escolheu estudar, né? Então, se você pretende ter a oportunidade de ter uma prática ali naquilo que você está estudando, talvez um curso mais voltado a uma área específica, né? Um college, uma universidade, um mestrado, um doutorado. Se você quer só estudar o inglês, aprender a língua, é possível que você não vai conseguir autorização de trabalho, mas você consegue estudar sim e aprender, e você consegue ficar estudando pelo tempo que você precisar. Ou seja, para o visto de estudante pode ser também, né? Já vi algumas pessoas também religiosos fazerem cursos na área de teologia e tal, e também conseguirem visto de estudante nessa área. Né? Existem também outros vistos, que é assunto para outra live, mas existem também vistos religiosos, né, Patrícia? São muitos vistos. Existem vistos religiosos, vistos familiares, vistos de trabalho para vários tipos. Tem visto para jornalista, tem visto para ministros, né? Tem visto enfim, são tantos, para executivos, para o trabalhador normal, CLT, né? Como a gente fala no Brasil. São muitos vistos. Ficamos então à disposição para quem tem mais dúvidas, né? Já que são muitos tipos de vistos, aí quiser conhecer um pouquinho mais, conversar também conosco no direct. E lembrando, Cíntia, lembrando que o visto de estudo tem um certo horário para trabalhar, né? A pessoa não pode ir trabalhar aquele monte de horário, né? Tem um certo tempo para a pessoa trabalhar, se não me engano, eu tenho que verificar 40 horas, porque a pessoa não pode ir como visto de estudo e arrumar trabalho lá, trabalhar o dia todo. No caso do profissionalizante, ele tem uma vantagem em relação a isso, né? Porque o profissionalizante em específico, e não são todos os profissionalizantes, é bom deixar claro, tem uma lista de profissionalizantes que atendem os requisitos da DGERT, que é o órgão regulador aqui da educação, como o MEC do Brasil. Então, tem que atender os requisitos da AIMA para dar autorização de residência e tem que também atender, né, as exigências do DGERT, ser certificado pelo DGERT. Então, não é qualquer profissionalizante. Mas a vantagem de alguns que são certificados pelo DGERT é
que eles podem ser feitos em sistema híbrido. Então, você tem uma aula online, né? Ali uma vez na semana, e presencial a cada 2 meses. Mas tem que frequentar, tem que fazer o curso, né? E até depois ele vai ajudar a pessoa a ser inserida no mercado de trabalho. Então, é uma boa opção também. Isso aí falando de vistos para Portugal. Então, ainda tem, você tem que realmente estudar, mas você tem uma brecha maior para trabalhar diferente dos Estados Unidos, onde essa brecha é bem apertada, né? É verdade. Veja aqui acabou Aqui é mais complicado, é mais apertado mesmo para quem estiver estudando em cursos comuns, né? E aqui é uma coisa muito importante que também é passada de forma errada, é que o curso precisa ser presencial, né? Aqui não tem como você fazer um curso. O máximo que talvez se consiga em algumas escolas é um híbrido, mas um híbrido onde você vai 3 dias, você vai, sabe, tem que ter a parte presencial. E os cursos aqui, para quem está estudando, né, inglês principalmente, ou um curso de college, de universidade, normalmente é tempo integral. Então, e a pessoa não pode ficar faltando aula, tudo isso é reportado para o SEVES, que é a agência, né, que governa toda essa parte, como é que eu falo? Inspeciona, né? Vê ali que a pessoa está cumprindo ali a carga horária. Regula, né? Que regula, exatamente. E se eles não estiverem cumprindo com o dever deles, a escola reporta o SEVES, a pessoa pode ter, sim, o visto revogado e acabar entrando aí no processo de deportação. Pois então é isso, meninas. Acho que deixamos bem esclarecidos aí os pontos, né, das opções das pessoas, né, para que possam fazer um processo de imigração legal, que é isso que nós incentivamos. Então, eu estimulo vocês, né, a procurar a FA, Cidadania e Vistos, através da Fabiane, a conversar conosco também, da Global Gateway, e para que você possa fazer esse processo de uma forma mais tranquila e mais segura. Nós chegamos ao fim da nossa live, né? Daí ficamos bem dentro do nosso tempo programado. Então, se quem quiser saber mais ou tiver outros temas, a gente pode tratar em outras lives. Gostaríamos de agradecer a audiência de todos. E eu agradeço, Fabiana, também pela participação, pela disponibilidade. Eu que agradeço por vocês participarem. Muito obrigada. Agradeço também a doutora Patrícia pela disponibilidade, pela participação. E que venham outras lives. E venha. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada a todos, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que eu fecho aqui.